Eu quero conversar um pouquinho com você sobre um tema muito legal, muito importante, um tema tremendo que é satisfação completa. Aleluia! Queridos, eu quero ler o texto de Salmos, capítulo 37, versículo 4, que diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Todos nós somos filhos de Deus, e nós temos como direito ter os nossos desejos satisfeitos. Como filhos de Deus, nós podemos ter todos os nossos desejos satisfeitos. Que pai que não se agrada de fazer os desejos dos seus filhos satisfeitos? Assim também é o nosso Pai. Deus é o Pai perfeito, e Ele se agrada com que os nossos desejos sejam satisfeitos. Você lembra quando você pedia lá uma bicicleta, pedia um videogame? Às vezes tinha que tirar nota boa, né? Era mérito, era mérito. Um ano inteiro tinha que ir bem na escola para daí sim ganhar aquele presente. Alguém lembra disso ou só eu? Alguém lembra disso? O nosso Deus não precisa de mérito. Já é teu. A mesa está posta, a mesa está farta e você pode usufruir desse banquete. É teu. É teu. Amém? Eu não vi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. É meu, é meu. Não preciso fazer isso, fazer aquele outro e mais isso, para daí sim ter a minha calói. Para daí sim ter o meu, né, aquilo que eu tinha como intenção, aquilo que eu tinha como desejo. Então, os nossos desejos podem ser todos satisfeitos no Senhor. O mundo, ele busca 4 valores, 4 riquezas. O mundo, ele busca 4 tipos de valores. Para você entender um pouquinho, né, eu estou resumindo isso. O mundo busca, no mundo nós buscamos o capital econômico, nós podemos chamar de capital. Valor, riqueza, capital. 4 capitais. O capital econômico, que é o poder de compra e venda, que é o entendimento que nós devemos ter muitas vezes de consumo e investimento. Esse é o capital econômico. Nós temos 2 grupos de pessoas: aqueles que consomem e aqueles que investem. Muitas vezes nós temos muitas pessoas no grupo dos consumidores. Então esse é o capital econômico. Nós temos o capital social, que é o poder de relacionamento, que é o poder de você se relacionar com as pessoas, horizontalmente. E nós temos o capital cultural, que é o poder do conhecimento. Conhecimento aqui, o conhecimento humano. E nós muitas vezes nos dedicamos anos e anos das nossas vidas para adquirir o capital cultural. E o 4º capital é o capital espiritual, que é o poder de entendimento de propósito, de sentido. O que eu estou fazendo aqui na terra? Qual é a minha missão? Para que eu nasci? Nós muitas vezes invertemos. Nós buscamos o econômico em primeiro lugar, buscamos o social e deixamos o espiritual por último. Sendo que no reino de Deus, o próprio Jesus nos alerta: busque em primeiro lugar aquilo que é espiritual, e as demais coisas eu acrescentarei. As demais coisas eu sei que você necessita, eu sei que você precisa. Busque em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É interessante que nós invertemos a ordem, porque é desde criança sendo ensinado a importância do conhecimento, a importância do capital econômico, sendo embutido isso, inculcado isso nas nossas mentes. A palavra, ela é uma bússola, a Bíblia é um guia seguro do que deve ser importante, do que é mais importante nas nossas vidas.
A Bíblia é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia diz que o Pai Celestial sabe daquilo que nós precisamos, mas Ele nos dá uma direção. A Bíblia nos guia a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Precisamos trazer o capital espiritual para primeiro em nossas vidas. Esse deve ser o primeiro. Aquilo que imaginamos, aquilo que sonhamos, isso é uma linguagem. E o Espírito Santo, Ele entende essa linguagem. O que você tem pensado? O que você tem sonhado? A teu próprio respeito. Essa linguagem, o Espírito Santo, Ele entende. Deus entende essa linguagem. A Bíblia diz que assim como nós imaginamos, assim como nós pensamos, assim será. O que você tem pensado? O que tem passado por esse filtro? O que você tem imaginado a teu próprio respeito? Para esse ano, para o próximo ano, para daqui 5, 10, 15 anos. A forma como nós pensamos é a forma como nós agimos. A imaginação, ela aciona a dimensão espiritual. A imaginação é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso é importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos, da nossa imaginação. Por isso que é importante a gente cuidar daquilo que nós escutamos. É importante nós cuidarmos daquilo que nós vemos. É importante nós cuidarmos daquilo que nós estamos falando. E das pessoas que estão falando para nós, que estão nos influenciando. O capital espiritual está lá em Mateus 22, 37 a 39. Respondeu Jesus. Quem que respondeu? Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Entenda aqui mandamento como esse é a primeira, a primazia. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que especial que a palavra está revelando para nós. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ele é soberano. Ele é excelso. Ele é o primeiro. Ele é maior que todos. Ele é o mais importante na minha agenda, na minha vida. Quando eu acordo de manhã, Ele é o meu respirar. Eu já acordo celebrando. Deus, obrigado pelo dia que o Senhor fez. Deus, obrigado, obrigado. Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. É assim que nós devemos agir. Como que nós passamos para o material? Como que nós passamos do espiritual para o material? Estando no centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus é intimidade, é relacionamento com Deus. Amar a Deus é priorizar aquilo que é espiritual. Amar o próximo é me relacionar com as pessoas. Aqui eu entro no capital social, o relacionamento horizontal com as pessoas. É o próximo, não é aquele que está lá no outro país, não é aquele que está lá no outro continente. É todas as pessoas que se aproximam de mim e de você. Todas, todas. Lá no seu trabalho, ame o seu próximo. Lá na faculdade, ame o seu próximo. Lá na escola, ame o seu próximo. No meio da tua parentela, ame todos aqueles que estão próximos a você. Todas as pessoas. Essa é a vontade de Deus. E quando eu cumpro a vontade de Deus, a satisfação completa vem sobre a minha vida. Plena satisfação em Cristo Jesus. A missão de José, queridos, era salvar vidas. Foi para salvar vidas que Deus me enviou José à frente de vocês. É interessante que esse personagem bíblico, ele tem uma consciência. José tem uma consciência do seu chamado. José tem uma consciência do propósito que ele estava vivendo para a vida dele naqueles dias.
José sabe que ele está vivendo uma vida intencional. E Deus, na família dele, ele é ali falam mal dele, os próprios irmãos repudiam ele, deixam ele de lado, mas essa situação não deixa ele abatido. José, ele entende que foi para salvar vidas que Deus havia enviado ele adiante, ele em primeiro. Ele salvou a vida do povo de Deus, do povo de Israel. Ele salvou a vida dos seus parentes, dos seus pais, dos seus irmãos. Mas é interessante que esse jovem de apenas 30 anos, ele já entendia de graça, porque todos que estavam ao redor foram salvos, todos se alimentaram, todos foram alimentados. Ele não excluiu, ele não disse, você é da minha família, você não é. Você é do meu povo, você não é. Eu quero dar comida ou vender a comida para você eu não vou vender. José alimentou todos aqueles que se aproximaram dele. O meu primeiro ponto que eu quero conversar com você, a importância do relacionamento. A importância do relacionamento. Conforme nós lemos em Mateus capítulo 22, nós vemos que a importância do relacionamento com Deus, vertical, e a importância do relacionamento com as pessoas. Relacionamento é intimidade, é aproximação. Em Êxodo capítulo 9, versículo 26, diz assim: somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. É interessante que essa região não é muito longe não do Egito. E ali no Egito, os egípcios estavam sendo aniquilados. Situações adversas, pestes, doenças, enfermidades, problemas acontecendo. Mas o texto diz que o povo de Deus era um povo separado, e na vida deles não tinha problema, não tinha crise, não tinha situações adversas, porque eles eram o povo de Deus. Eu quero dizer nessa noite, você é o povo de Deus, você é o povo de Deus, e na sua vida não há adversidade, na sua vida não há problemas, não há crise, porque você é o povo escolhido, separado, ungido de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. José trouxe a sua família, os seus parentes, para se aproximar, para estar perto, para ter intimidade. E por que José fez isso? Porque ele queria dar sustento, ele queria dar provisão, ele queria dar proteção aos seus, ele queria ter intimidade com o seu pai, com os seus irmãos. José esqueceu aquele passado onde os irmãos brigavam com ele, tinham inveja dele, falavam mal dele. Ficou tudo isso para trás. Agora José estava olhando para frente, e José queria ter relacionamento com eles. Da mesma forma, querido, eu quero dizer, o nosso Deus, Jesus, Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Ele quer dar proteção a você, Ele quer dar sustento, Ele quer ter intimidade com você. Você quer ter esse relacionamento íntimo com Deus? Amém? Aleluia, glória a Deus. Relacionamento é afinidade. Afinidade. Essa aproximação, ela nos concede poder. Essa aproximação, ela gera resultados. A intimidade, ela não gera competição. A intimidade, nós começamos a entender que cada um de nós tem o seu espaço. No corpo de Cristo, queridos, todos nós temos o nosso espaço. Não tem abertura para discussões, para inveja, para competição. Até porque, quando a gente entra nesse âmbito da competição, muitos ficam para trás, muitos se perdem no caminho, muitos não alcançam, não chegam. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, no reino de Deus, você faz parte do corpo, e todas as partes do corpo são importantes, todas, 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 todas. Todas, não tem parte mais importante ou menos importante. Você já deve ter machucado o dedinho, cortado a unha um pouquinho a mais.
uma das unhas que você tem? Você percebeu o quanto isso dói? O quanto isso machuca ali por 2, 3, 4 dias? Então aquela unha lá é importante, aquele dedo lá é importante. Assim somos nós no reino de Deus. É interessante que muitas vezes as pessoas, elas dizem: eu não tenho afinidade com tal pessoa, porque ela gosta de futebol, eu gosto de vôlei. Ela gosta de amarelo, eu gosto de azul. Ela gosta de feijão com arroz, ou pior ainda, o arroz embaixo do feijão, eu gosto do feijão em cima. E daí isso cria algumas situações absurdas no nosso meio, aonde nós achamos que isso é afinidade. Querido, isso não tem nada a ver com afinidade. Afinidade é nós seguimos as mesmas orientações da palavra de Deus. Afinidade é nós todos vamos para o mesmo lugar. Afinidade é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Afinidade é Jesus é o nosso irmão e Deus é o nosso Pai. Afinidade é nós somos filhos e todos filhos do mesmo Pai. Isso é afinidade. Isso é entender o que é afinidade. Parar de essas coisas bobeirinhas. Não sei o que, nhenhenhé. Estou de mal de você. Né? Lembram disso? Estou de mal? Eu lembro disso. Meu Deus, é isso aí mesmo, esse gesto assim, ó, com as duas mãos. Nós precisamos entender, queridos, que relacionamento, ele faz assim com a sua mão, para você entender. Mas faz bem justinho, assim, ó, bem justinho. Você pode fazer frouxo e você pode fazer bem justinho. Justinho, isso é relacionamento. Tem atrito. Não está tendo atrito com a mão direita e com a mão esquerda? Mas nem por isso você está dizendo: sai, mão boba, sai, para com isso. É isso que você está fazendo? Sai daí, mão. Não. Esse atrito é comum nos relacionamentos. Nós precisamos aprender a entender, a vencer os conflitos, a vencer as situações. Há atrito no relacionamento entre marido e mulher? Claro que há, mas isso é relacionamento. Há atrito entre pais e filhos? Claro que há, mas isso é relacionamento. E vocês estão desenvolvendo, estão crescendo, estão aperfeiçoando o relacionamento. Há atrito entre aluno e professor? Claro que há, mas precisa desenvolver, amadurecer esse relacionamento. Eu quero dizer para você, eu nasci para fazer a vontade de Deus. E você também, querido, você também nasceu para fazer a vontade de Deus. E isso é satisfação completa. Fazer a vontade do nosso Pai, fazer a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor, faça a vontade de Deus, e você estará agradando a Ele e a si mesmo. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais liberdade nós teremos. Quanto mais nós conhecermos a vontade de Deus, mais liberdade eu e você nós teremos. Eu quero dizer para você, os nossos olhos não nos levam ao nosso destino. As ovelhas, você é ovelha? Quem é ovelha aqui? Eu sou ovelha, aleluia, glória a Deus. A ovelha precisa ser guiada, a ovelha precisa ser orientada. A ovelha precisa de instrução, de apoio, de mentoria. A ovelha não sabe muitas vezes qual caminho seguir. E se sabe para onde ir, se sabe o que fazer, se sabe tomar as decisões, então você não é ovelha, querido. Porque ovelha precisa de um pastor, precisa de pastoreio, precisa ser apacentada. Mas o meu apacentador não tem os diplomas necessários para me instruir. Mas é entender o mundo espiritual, querido. Primeiro o capital espiritual. E não importa os diplomas do teu apacentador, a direção dele é a direção de Deus, ele é canal de Deus sobre a sua vida. Entenda e compreenda isso e caminhe nisso. O meu relacionamento com o meu cônjuge faz com que eu ame. E o amor
me ajuda a ver a necessidade dele e não mais as minhas. Eu vou repetir: o meu relacionamento, o meu pacto com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu marido, faz com que eu ame ele, faz com que eu ame ela. E o amor, e esse amor, me ajuda a ver a necessidade dele e não mais as minhas. Com os meus filhos, faz com que eu apoie os meus filhos, ajudando eles. E o meu relacionamento com Deus faz com que eu cumpra a vontade dele e não mais a minha. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais liberdade nós teremos. Colossenses 4, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O que esse texto está falando para nós? Tenha sabedoria na maneira de agir com aqueles que não creem. Muitas vezes, em vez da gente aproximar as pessoas, em vez de termos relacionamento, de atrair as pessoas para dentro da igreja, a igreja é um hospital e tem pessoas que vão chegar aqui sangrando, mas se a pessoa está sangrando demais do meu lado, eu às vezes me afasto. Não, é muito sangue. Não, não vai dar. Ou está tossindo, espirrando, né? Já, opa, né? Aqui é um hospital, aqui é o lugar para essas pessoas estarem. É aqui que vai ter transformação, é aqui que vai ter mudança, é aqui que Jesus vai tocar na vida dessas pessoas. A nossa afinidade com Cristo nos aproxima, nos une como corpo, nunca nos distancia, nunca nos separa. Ela nos une. O relacionamento, a aproximação produz satisfação. O cigarro não produz mais satisfação na minha vida. A bebida não produz mais satisfação na minha vida. O sexo não produz mais satisfação na minha vida. É fazer a vontade do Pai, essa que produz satisfação, é isso que faz diferença. Fazer a vontade dEle. O meu segundo ponto: há poder nos relacionamentos. Há poder nos relacionamentos. Gálatas 6:1 diz assim a palavra do Senhor: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, olha só, irmãos, somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Se alguém for surpreendido em algum erro, em algum deslize, em alguma falha, vocês que são espirituais, vocês que têm os dons do Espírito, os frutos do Espírito na vida de vocês, vocês deverão restaurar essa pessoa com mansidão, com bondade, com alegria, animando, motivando. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Olha a instrução bíblica, para mim e para você. Anime as pessoas. Não fique apontando o dedão duro, dizendo que ela está falhando, que ela está errando. Não fique reprimindo, excluindo a pessoa. Pelo contrário, o texto está dizendo: nós, irmãos, se alguém tiver uma falta, traga para perto. Vocês que são espirituais, nós que somos espirituais. Eu pergunto para você: é para humilhar as pessoas? É uma pergunta: é para humilhar as pessoas? É para desprezar as pessoas? É para dar um gelo nas pessoas? Fique aí, quando você melhorar, daí você volta de novo para o corpo de Cristo. Saia da banda por 6 meses, que daí quando você melhorar, você volta para a banda. Quem somos nós para dizer que 6 meses é tempo suficiente, querido? Ou 2 meses, ou 1 mês? Quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Há poder nos relacionamentos. Porém, eu quero deixar uma coisa bem clara e importante. Agora eu vou trazer um exemplo para você, mas antes eu vou tomar essa água, porque esse copinho faz parte do exemplo.
Oh, aleluia, glória a Deus. Querido, eu quero dizer para você, há poder nos relacionamentos. E existe uma palavrinha bem importante chamada resiliência. O que é resiliência? Resiliência é quando tem um choque, uma batida, e esse copinho aqui, se eu bater nele, se eu apertar ele moderadamente, eu não vou perder o copinho. Se ele cair no chão, ai, quase, ufa, né? Eu não vou perder o copinho, eu vou continuar usando ele. Nós precisamos ser cristãos maduros e entender que muitas vezes, no meio do corpo de Cristo, alguns vão falar, alguns vão dar uma cotoveladinha, alguns vão fazer alguma coisa que vai apertar você. Mas se você tiver resiliência, você não vai se machucar, querido. Se você for copo de cristal, qualquer batidinha quebra, qualquer batidinha machuca, qualquer batidinha perde-se o copo. Mas se você for resiliente, aquilo que Deus tem para a tua vida, querido, vai acontecer para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. É interessante que, pelo fato das pessoas não entenderem isso, muitas vezes o filho lá tem uma situação na escola, os pais pegam e trocam de escola. Ah, a escola não entendeu lá o meu filho. Mas a escola tem que entender o seu filho, querido. Não, ele foi para a escola e lá levou 3 caneladas, levou não sei o quê, e ninguém fez nada lá na escola. Mas vá lá na escola e ensine. E mostre para o seu filho também a importância da resiliência, de ser maduro, de vencer as situações. Muitas vezes na igreja fazem alguma coisa, nós não gostamos, nem vamos atrás. Ah, vamos sair da igreja. Sai de uma igreja, sai da outra, sai e não para nas igrejas. Queridos, enquanto nós não formos cristãos maduros, enquanto nós não entendermos que há poder nos relacionamentos, e precisamos entender sobre resiliência, cristãos maduros, ovelhas que deixam de ser copos de cristal e passam a ser copos de plástico, resilientes. Se José não fosse resiliente, ele não tinha chegado à posição de governador, jamais, jamais. Se José não fosse resiliente, ele não traria sua família para perto dele, e mais do que isso, ele alimentou a família dele por anos e anos. Olha a importância desse princípio, desse valor. Resiliência é a habilidade de se adaptar com facilidade aos intempéries, às alterações, aos infortúnios. É ser resistente aos choques. Há poder no relacionamento entre os irmãos. Há poder no relacionamento entre marido e mulher. Há poder no relacionamento entre pais e filhos. Há poder no relacionamento entre amigos. Há poder. Eu nasci para servir você. Entenda o contexto dessa frase, por favor. Eu nasci para servir você. E se você não me servir, quem está perdendo é você. Eu nasci, a minha família, nós estamos aqui, nesse corpo local, nessa igreja, para servir você. Esse é o nosso intuito, essa é a nossa intenção, esse é o propósito que Deus nos estabeleceu aqui. Mas você, querido, se você não me servir, não servir a minha família, quem está perdendo é você. Há habilidades na sua vida, há talentos na sua vida, há unção na sua vida, que as pessoas lá fora querem beber, querem se alimentar daquilo que Deus tem depositado na sua vida. Não pode ficar só para você isso, você não pode fechar em 4 paredes, é meu, é meu, é meu. Eu não posso fazer isso, aquilo que Deus tem depositado em mim, é para servir as pessoas, é para abençoar as pessoas. Aleluia. O texto está dizendo, tenha prazer no Senhor, se relacione, tenha intimidade com o Senhor. A minha relação com Deus, eu não procuro Ele por causa dos benefícios, mas Ele me traz benefícios, Ele me traz saúde, Ele me traz alegria, Ele me dá paz, ânimo, Ele me traz satisfação completa. Ele é o meu Pai.
E o amor dele, querido, é perfeito. É perfeito. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como era o nosso relacionamento com o nosso pai físico, com o nosso pai biológico. Mas não tem nada a ver. Só que essa ideia, essa proposta fica muitas vezes na nossa cabeça. É impossível nós semearmos bondade e colhermos maldade. Se numa família os irmãos têm um bom relacionamento entre si, certamente um satisfará os desejos uns dos outros. Se num relacionamento entre marido e mulher, a esposa satisfaz os desejos do marido, o marido satisfaz os desejos da esposa, certamente ambos estarão satisfazendo os desejos uns dos outros ali no dia a dia. Se o relacionamento com o seu pai, você se doa, você tem um bom relacionamento com o seu pai, certamente os seus desejos serão satisfeitos do seu pai biológico, do seu pai humano, terreno. Se entre amigos há um bom relacionamento saudável, você também terá os desejos satisfeitos entre as amizades. A Bíblia diz que os amigos são muitas vezes mais chegados, mais apegados que um irmão. O ponto 2 da minha mensagem: perto do Pai a satisfação é completa. Perto do Pai a satisfação é completa. Em Lucas capítulo 15, versículo 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Olha que interessante esse texto. Ele começa a ficar irado, irritado com os empregados do pai. O pai dele tratava muito bem os empregados. Só que esse rapaz, ele, num determinado momento da vida dele, ele decidiu tomar a herança dele e caminhar sozinho, caminhar longe do pai. E essa distância fez com que ele perdesse tudo que ele tinha. E ele perde tudo e começa agora a comer comida de porcos. E ele lembra como o pai dele tratava os trabalhadores, os empregados. E essa lembrança não é boa, porque ele está ali numa situação complexa, difícil. Ele está tendo ali alguns intempéries da vida, por causa de uma decisão, de uma escolha de ele mesmo se afastar do pai. E esse afastamento faz com que ele não tenha satisfação, com que ele viva uma vida medíocre. Perto do pai, esse rapaz tinha tudo, porém ele decide andar sozinho, e esse desejo faz ele perder tudo. Assim também aconteceu com Judas, um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele andou 3 anos com Jesus, mas ele não entendeu, ele não percebeu, ele não reconheceu quem era Jesus. E num determinado momento da vida dele, Judas faz a escolha errada, ele se afasta do Pai. Da mesma forma, Jesus é pregado ali na cruz, e nós temos uma pessoa do lado direito, outra do lado esquerdo. E uma das pessoas reconhece: eu estou perto do Pai, eu estou perto de Jesus. E essa pessoa diz: eu quero, eu aceito, lambano, é meu. E recebe a vida eterna. O outro esnoba, o outro critica, o outro acusa. Se você é mesmo filho de Deus, o que você está fazendo aí? Desde quando que o Filho de Deus estaria numa cruz? Querido, da mesma forma, esse rapaz, ele achou que com dinheiro ele não precisaria do pai. Ele achou que já podia viver sozinho, que já tinha conhecimento suficiente. Eu quero destacar 3 atitudes, 3 ações desse rapaz, que fez ele perder tudo. Ele achou que podia, ele fechou o coração para o pai, e ele se distanciou.
Você já conviveu com pessoas que acham que pode, você vai ajudar, ela diz, não, não, obrigado, pode deixar que eu consigo. É estranho, né? Você está ali para ajudar, para apoiar, mas a pessoa consegue, ela pode. Foi essa ação desse rapaz. Você já conviveu com pessoas com o coração fechado? Fechado. Esse menino, esse rapaz, esteve com o coração fechado, fechado para Deus, fechado para o pai dele. E ele se distanciou. Mas num determinado momento da vida dele, ele não aguenta mais viver aquela vida de absoluta escassez, de vergonha, a ponto de ele dizer, até os trabalhadores do meu pai têm pão, comem com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Querido, agradar a Deus é ter prazer no Senhor, é praticar os valores da palavra de Deus e usufruir dos resultados dessa prática. É ouvir a voz de Deus e atender ao seu chamado, à sua voz. É se aproximar, se aproximar. Esse rapaz, por um bom tempo da vida dele, ele ficou longe. Mas ele decidiu, eu quero voltar aos braços do Pai. Interessante que o pai estava de braços abertos para recebê-lo. O pai não perguntou o que ele fez. O pai não perguntou se ele voltou com algum troquinho na mão, no bolso. O pai não perguntou se ele comprou alguma coisa, se ele... Não, nada, nada, nada. O pai não falou nada. O pai só abriu os braços e disse, filho, eu estou aqui para te receber. Venha e tenha satisfação completa junto comigo, do meu lado. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Filho, tenha satisfação completa, eu estou aqui. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa, não quero saber de nada disso. Eu quero saber de agora, é nesse momento. Você tem um futuro brilhante pela frente, e é agora, nesse momento, a tua posição, a tua decisão, é isso que vai fazer diferença na sua vida. Queridos, como que eu me comunico com Deus? Como que eu me comunico com Deus? Eu estou dizendo que perto do Pai tem satisfação completa. Mas, quando eu estou perto, como que é estar perto? Como que funciona esse estar perto? Através da palavra de Deus, da Bíblia. Através da oração. Através dos meus pensamentos. Como eu disse no início, a minha imaginação, os meus sonhos. Isso é muito importante. Isso é uma forma de comunicação com o Espírito Santo. E quando eu tenho bons pensamentos, bons sonhos, eu tenho boas declarações. E a minha declaração também é a minha comunicação com Deus. Quando eu digo, ser liberto em nome de Jesus, eu sou um canal de Deus para trazer libertação na vida das pessoas. Quando eu me aproximo, eu abraço a pessoa. Eu estou declarando o amor de Deus, é uma comunicação com o meu corpo, eu estou me comunicando com aquela pessoa, eu estou sendo um canal de Deus para abençoar aquela pessoa. Quando eu dou um prato de comida, quando eu escuto as pessoas que querem abrir o coração, falar comigo, essa é uma forma também de me comunicar com Deus. Eu quero dizer que sobre a sua vida tem talentos, habilidades, tem unção, para que o poder de Deus flua e as pessoas sejam alimentadas, as pessoas recebam comida, recebam água, água da vida. Aleluia, aleluia. Esse é o propósito da vida, agradar a Deus, esse é o sentido da vida. Eu tenho uma comunicação com esse Deus, Ele me recebe de braços abertos. Esse é o sentido da vida. Em Marcos, capítulo 3, versículo 35. Marcos 3, 35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus. Nós fazemos a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A igreja, no que diz respeito ao mundo, nós fomos chamados para evangelizar, mostrar que a vida tem uma nova perspectiva com Cristo. Que nele temos satisfação. A igreja, nós fomos chamados para discipular os cristãos. Aquilo que eu já desenvolvi, aquilo que eu já alcancei,
agora eu preciso ajudar os outros a também alcançarem, a também desenvolverem. Às vezes, né, o pessoal fala, vocês liberam o pessoal para liderar tão rápido, né? Claro, você já aceitou Jesus, já tem a salvação, já está vivendo uma vida na graça de Deus, já está tendo satisfação completa. Você já subiu alguns degraus aí na sua caminhada. Em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, agora você precisa trazer outros para esse degrau também. E quando você traz as pessoas, não é disputa, não é nada a ver com isso, mas você trouxe as pessoas para o seu degrau, automaticamente você está subindo mais um nível. E daí você tem a responsabilidade de trazer as pessoas para esse nível. E assim é a carreira, a caminhada cristã. De glória em glória, de nível em nível. Não precisa, né? Tantos meses, tantos anos, para daí sim agora abençoar pessoas. Não, você já é, ser tu uma bênção, diz a palavra de Deus. Essas são as nossas incumbências. Qual é? Pregar o Evangelho e discipular, pastorear as pessoas. Quando eu faço isso, quando eu tenho prazer no Senhor, pregando quem é Jesus, pastoreando, abençoando as pessoas, isso é fazer a vontade dEle, é amar a Deus em primeiro lugar e amar as pessoas, é viver uma vida intencional. E o resultado, quais são os resultados? É os nossos desejos no Senhor satisfeitos. É os nossos desejos no Senhor satisfeitos. Perto do Pai, a salvação. Perto do Pai, há pastoreio. Perto do Pai, há cura. Eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 22, por gentileza, a 24. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, aqueles que estão na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia, glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra dizendo assim para você, querido. O Pai, Ele me desejou lá no ventre da minha mãe. O Pai desejou você lá no ventre, lá no ventre. Você não nasceu por um acaso, você não foi um acidente. Você foi desejado por Deus, cada um de vocês, cada um de vocês. E é interessante que Ele enviou-nos a este mundo. E não tem, queridos, o que eu faça que vai agradar mais a Deus. Ouça isso, eu já agradei a Ele sem fazer nada, e nada do que eu possa fazer irá agradá-lo. Quando Ele desejou você, a tua vinda aqui, você já agradou Ele. A Deus, para Deus, Ele já teve satisfação completa, Deus, a trazer você para esse mundo. Agora nós, eu e você, precisamos entender qual é o propósito, qual é a intenção dEle para nós, para que nós tenhamos satisfação completa. O nosso Deus já tem satisfação completa. Diga para a pessoa do seu lado, Deus já tem satisfação completa em você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, ser agrada a Deus e não fazer. Ser agrada a Deus. Ser não precisa de diploma, não precisa de dinheiro. A Bíblia diz, sê tu uma bênção. Ser agrada a Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. Olha que tremendo esse texto. Eu não conheço a sua história, eu não sei os pormenores de cada um de vocês, não conheço as suas necessidades, mas eu quero dizer para você, qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? Meu irmão, minha irmã, qual é o seu pedido? O nosso Pai é o Pai perfeito. A Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Tudo, a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós receberemos. A Bíblia diz que o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Esse é o nosso Deus. Você viu aqui o pastor Oswaldo falando, que Ele ressuscitou, queridos. Ele veio da morte para a vida. Esse é o nosso Deus. A esposa foi ali diante dele e orou e disse: Deus, eu quero meu marido de volta. Eu quero meu marido de volta. E ela recebeu tudo que nós pedirmos em oração. Receberemos. Você é filho, você é filha. O centurião romano, você lembra dessa história? Mateus 8, depois se você quiser ler, do versículo 5 a 13, o centurião diz: diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então Jesus disse ao centurião: como você creu, assim será, assim será. Qual é o seu pedido? Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos. Você está diante, querido, do Deus que protegeu o povo de Israel, colocando uma nuvem. Durante o dia eles caminhavam naquele sol, não tinha protetor solar, querido. Mas eles nenhum queimou a sua pele, porque tinha uma nuvem que caminhava com eles. À noite tinha fogo que esquentava, porque o deserto é muito frio. E Deus colocava ali uma chama imensa de fogo para aquecer eles. A Bíblia diz que a roupa deles crescia à medida que os seus filhos iam crescendo ao longo dos anos. Primeiro o espiritual, primeiro o capital espiritual, Ele sabe das suas necessidades. Mas eu quero dizer agora, fale com Ele. Qual é o seu pedido? Qual é o seu pedido? A mulher do fluxo de sangue por 12 anos estava padecendo daquela enfermidade. 12 anos, e ela se aproxima de Jesus, se aproxima do Pai. E de Jesus sai poder, sai poder. O desejo de Ana era ter um filho. Era ter um filho. E Deus vem e concede o filho para Ana. Concede o filho. O nosso Pai é Pai perfeito. Ele deseja ver os nossos desejos satisfeitos. Faça o seu pedido, imagine. Use a sua imaginação. É uma linguagem que o Espírito entende, que Deus entende. Declare, verbalize. Verbalize falando na tua língua em português. Verbalize falando na língua do Espírito. Na língua de Deus. É um dom do Espírito. Verbalize. Satisfação completa é agradar a Ele, é fazer a vontade dEle, é amar a Deus, amar as pessoas, viver uma vida intencional, com um ingrediente chamado fé. Um ingrediente chamado fé. Salmos capítulo 20, eu quero encerrar com esse texto, querido. 4 a 9, Salmo capítulo 20. Conceda-te o desejo do teu coração, conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos.
Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Você é ungido, você é escolhido, você é separado. Dos seus santos céus, Ele lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós não. Nós erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei. Quem é rei, querido? Vocês são os reis. Ele responde quando a igreja clama. Ele responde quando nós clamamos. Você pode se levantar, nós queremos louvar ao Senhor. Você pode aplaudir a Ele, Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia.